quando, no 4 de agosto de 1962, encontraram o corpo de Marilyn Monroe, o mundo lamentou a estrela exausta. Mas a verdade é que a mulher chamada Marilyn nunca existiu. O que você via nas telas era um golem criado artificialmente. Para alcançar o rosto perfeito, queimavam os cabelos dessa garota com eletricidade e implantavam cartilagem bovina em seu queixo. Uma mulher com QI de gênio, que devorava Dostoiévski, era forçada a interpretar a loira burra enquanto a enchiam de barbitúricos. E quando ela morreu, a indústria transformou seu cadáver em um negócio bilionário, onde velhos pervertidos pagam milhões de dólares apenas pelo direito de estar na sepultura ao lado dela. Hoje, vamos dissecar o mito mais cruel do século XX e descobrir como Hollywood matou uma pessoa viva por um belo pôster. 4 de agosto de 1962. Los Angeles, bairro de Brentwood, Quinta Helena Drive, casa 1230. No ar, paira um silêncio pesado e sufocante, típico das noites californianas, quando a brisa do oceano não alcança as colinas. No quarto, mobiliado de forma surpreendentemente modesta para uma mulher cujo rosto era a imagem mais reconhecível do século XX, a luz está acesa. Ela está sempre acesa. Ela tem medo do escuro desde que seus pais adotivos a trancavam no armário quando criança. Na cama, jaz uma mulher. Ela está nua. Sua mão agarra convulsivamente o fone do telefone, como se tentasse fazer uma última ligação, mas não conseguiu discar o número. Ou talvez discou, mas do outro lado da linha, simplesmente desligaram. O protocolo oficial do legista do condado de Los Angeles registrará o horário da morte, entre 20 horas e 30 minutos e 22 horas e 30 minutos. Causa da morte: intoxicação aguda por barbitúricos. Provável suicídio. O mundo lembrará isso como a tragédia de uma estrela cansada. Os jornais escreverão sobre depressão, pílulas, amor infeliz. Mas nenhum dos repórteres, amontoados na barreira policial na manhã seguinte, escreverá a verdade. A verdade de que o corpo, que os paramédicos carregavam sob os flashes das câmeras, era apenas uma casca vazia, um escafandro biológico. A mulher chamada Norma Jean Baker não morreu naquela noite. Seu assassinato lento e metódico começou exatamente 16 anos antes. E o assassino não era uma pessoa. O assassino era uma ideia. A ideia de que uma mulher viva, respirando e sentindo, poderia ser desmontada como um carro, descartando peças desnecessárias, como personalidade, intelecto e dor, e remontada como um produto de consumo perfeito. Estamos acostumados a pensar em Marilyn Monroe como um ícone, mas se olharmos para os fatos, sem as lentes cor-de-rosa da nostalgia, veremos o experimento mais cruel da história do show business. Esta é a história de como a indústria cultivou um parasita artificial e o implantou na consciência de uma jovem. O parasita tinha o nome Marilyn. Ele se alimentava de sua força, seu tempo, seu corpo. Ele ficava mais forte a cada capa de revista, enquanto a hospedeira, Norma Jean, murchava, encolhendo-se em um canto de terror dentro de sua própria mente. Hoje, vamos realizar uma autópsia, não do corpo, mas do mito. Vamos remover camada por camada o brilho para ver as cicatrizes. Vamos abrir os prontuários médicos que foram escondidos por 50 anos. Vamos ler os diários, escritos por uma mão trêmula. E você entenderá que o preço de um ícone não é medido em milhões de dólares. Ele é medido em anos de tortura que uma pessoa viva sofreu para que você pudesse pendurar um belo pôster na parede. Bem-vindo à história real. E sim, você não vai gostar. Ato 1. A garota da fábrica e a cirurgia da imagem. Para entender a magnitude da tragédia, precisamos rebobinar o filme. Voltar para 1944. Esqueça os diamantes e os vestidos brancos. Imagine o cheiro de óleo de máquina,
o barulho das máquinas da fábrica e a poeira. A fábrica Radioplane Company, em Burbank, Califórnia. Ali, montam drones OQ-2 para o exército dos Estados Unidos. Entre centenas de trabalhadores está uma jovem de 18 anos. O nome dela é Norma Jean Dougherty. Se você a encontrasse naquela época, não reconheceria a futura deusa das telas. Ela era fofa. Essa é a palavra mais precisa. Cabelos castanhos encaracolados, uma mordida um pouco desalinhada, o corpo robusto de uma garota acostumada ao trabalho físico. Ela verifica paraquedas e aplica verniz à prova de fogo nas fuselagens. Ela ri alto e abertamente. Ela tem um marido, um marinheiro da marinha mercante, e sonha em ter uma casa e filhos. Ela é normal. Ela é viva. Mas em Hollywood dos anos 40, ser normal era uma sentença. A indústria da época não procurava atrizes. Ela buscava matéria-prima. O sistema de estúdios, a chamada Star System, funcionava como um enorme frigorífico. Pegava pessoas e as transformava em belas latas com rótulos. O destino mudou quando o fotógrafo David Conover foi à fábrica tirar fotos de propaganda das mulheres na retaguarda. Ele viu Norma. A câmera a amava. Mas quando essas fotos chegaram à mesa de Ben Lyon, chefe de elenco do estúdio 20th Century Fox, ele não viu uma garota. Ele viu argila. O primeiro encontro no escritório de Lyon marcou o início do fim de Norma Jean. Não foi uma conversa sobre talento, foi uma inspeção de mercadoria. Lyon, um cínico experiente, deu seu veredicto imediatamente. O material era promissor, mas precisava de uma reforma completa. Seu nome, disse ele, franzindo a testa como se sentisse dor de dente. Norma Jean Dougherty. Isso soa como o nome de uma garçonete em uma lanchonete em Oklahoma. Ninguém vai pagar para ver uma Norma Jean. Naquele momento, ocorreu a primeira violência, a perda de identidade. Sugeriram que ela escolhesse um novo nome, como se escolhe o nome de um cachorro de raça. Lyon lembrou-se de Marilyn Miller, uma estrela da Broadway dos anos 20, que morreu jovem e tragicamente. Marilyn, ele pronunciou. Isso soa suave. Sexy. 2 letras M. Norma sugeriu o sobrenome da avó, Monroe. Assim nasceu o nome. Mas o nome precisava de um corpo para vesti-lo, e o corpo de Norma Jean não servia. Hoje, cirurgia plástica é algo comum. No final dos anos 40, era território de risco, dor e experimentos. As estrelas não faziam cirurgias em massa. Isso era mantido em segredo como um segredo de Estado. Mas para criar Monroe, eram necessárias medidas radicais. Prontuários médicos, leiloados em 2013, e memórias de cirurgiões de Hollywood revelam o mapa de batalha no rosto de Norma. O primeiro problema era a provincialidade. Norma tinha o chamado bico de viúva, uma característica triangular do cabelo na testa. Para os chefes de estúdio, isso era um sinal de simplicidade. O rosto ideal deveria ter uma testa alta, aberta e aristocrática. A solução: eletrólise. Isso não é depilação a laser, como você está acostumado. É uma tortura medieval. Uma agulha de metal fina é inserida em cada folículo capilar. Em seguida, uma descarga elétrica é aplicada, matando a raiz. Depois, o cabelo é arrancado com uma pinça, e assim, centenas de vezes, milímetro por milímetro. Norma passou por isso por meses. A pele da testa inflamava, ficava vermelha, doía. Ela tinha que aplicar camadas grossas de maquiagem para esconder as queimaduras. Ela literalmente queimava parte de si mesma para se encaixar no projeto. Mas isso não era suficiente. Raios-X do crânio sob o nome Joan Newman, um pseudônimo usado pelos médicos para confidencialidade, mostram intervenção na área do queixo. Norma tinha um queixo suave, um pouco inclinado. Marilyn deveria ter um oval decidido, mas feminino. O cirurgião Michael Gurding realizou uma operação para implantar um implante.
Em 1950, o silicone ainda não existia no uso médico. Implantaram uma cartilagem bovina, um pedaço de animal em seu rosto. Mais tarde, perto do final dos anos 50, essa cartilagem começou a degradar e se dissolver, o que aterrorizava Norma. Ela via o rosto de Marilyn derreter no espelho, revelando o rosto antigo que ela tentava apagar. A rinoplastia completou a reconstrução arquitetônica. Delicadamente, afinaram a ponta do nariz. Quando ela saía da clínica no espelho, olhava para outra pessoa. Estranha, bonita, perfeita, mas estranha. O próximo passo foi criar a cor característica. Norma Jean era morena. Seus cabelos eram grossos, ásperos, encaracolados. O estúdio exigia uma loira platinada. Isso não era apenas uma visita ao cabeleireiro. Era uma guerra química. Sylvia Barnhart, a estilista que trabalhava com ela, usava uma mistura agressiva de peróxido de hidrogênio e amônia. O procedimento era repetido a cada 3 semanas. A chefia exigia que Marilyn fosse loira em todos os lugares. Isso significava descolorir não apenas as raízes, mas também a penugem no rosto. Marilyn tinha uma leve penugem nas bochechas, o chamado peach fuzz. Os operadores adoravam, porque com a iluminação certa, criava um brilho suave ao redor do rosto, um efeito natural de brilho. Mas para que essa penugem fosse branca, também era tratada com química. O couro cabeludo de Norma estava constantemente queimado. Os cabelos se tornaram quebradiços, como grama seca. No final da vida, ela frequentemente usava perucas ou apliques complexos, porque seus próprios cabelos simplesmente não aguentavam a carga. A dor tornou-se sua companheira constante, mas a dor é o preço que o produto paga para estar na vitrine. Quando a casca externa estava pronta, era preciso reprogramar a motricidade. Norma Jean andava rápido, com passos largos, como uma garota trabalhadora que corre para o turno. Marilyn Monroe deveria flutuar. A lendária caminhada, que no filme Niagara seria chamada de oitava maravilha do mundo, não era uma sexualidade natural. Era um truque de engenharia. Norma Jean desenvolveu-a sozinha, entendendo o que esperavam dela. A técnica era chamada de joelhos na corda. Ela treinava a andar, colocando um pé diretamente na frente do outro, como se estivesse andando em uma corda bamba, enquanto mantinha os joelhos firmemente juntos. Essa posição anatomicamente não natural fazia os quadris realizarem aquele movimento de 8 para manter o equilíbrio. Há relatos de figurinistas de que ela ia ainda mais longe. Ela lixava um dos saltos dos sapatos cerca de meio centímetro. Esse desequilíbrio intencional fazia o corpo constantemente buscar o centro de gravidade, o que adicionava à caminhada aquela sexualidade oscilante e vulnerabilidade. Cada passo era um pequeno número de circo. Cada passo exigia controle. O sorriso também era treinado. Ela passava horas na frente do espelho, estudando a expressão facial. Aprendeu a baixar as pálpebras, criando o efeito de olhar sonolento, mesmo quando olhava para os holofotes. Ela treinou uma vibração especial do lábio inferior. Um leve tremor que a câmera captava como um sinal de excitação ou prontidão para chorar. Psicologicamente, era um gancho genial. Os homens queriam ou fazer amor com ela, ou protegê-la. Em 52, a transformação estava completa. Norma Jean Baker foi apagada. Em seu lugar estava uma criatura perfeita, brilhante, montada de suturas cirúrgicas, peróxido de hidrogênio, cartilagem bovina e treinos exaustivos. Uma criatura chamada Marilyn Monroe. O mundo aplaudiu. Mas ninguém ouviu como dentro dessa gaiola dourada gritava a garota que já não tinha lugar em seu próprio corpo. Ato 2. A mutação psicológica. Se a transformação física foi brutal, a mutação psicológica que ocorreu com Norma Jean lembra um conto de Lovecraft. Ela não estava apenas interpretando um papel.
Ela cultivou uma segunda personalidade dentro de si, deu-lhe poder e, em seguida, perdeu o controle sobre ela. No misticismo tibetano, existe o conceito de tulpa, uma forma pensamento materializada, uma criatura imaginária que ganha vontade própria e começa a viver independentemente de seu criador. Norma Jean, sem saber, talvez tenha se tornado o caso mais documentado de criação de uma tulpa no século XX. A psiquiatria moderna provavelmente diagnosticaria Monroe com um transtorno dissociativo de identidade leve ou transtorno de personalidade borderline. Mas nos anos 50, esses termos não eram usados pelos tabloides. Todos viam a estrela caprichosa, ninguém via a pessoa dividida. Isso começou como um mecanismo de defesa. Norma Jean, uma órfã assustada, que passou por 9 famílias adotivas, sobreviveu a abusos sexuais na infância e à total indiferença da mãe. Gladys Baker sofria de esquizofrenia paranoide e passou a maior parte da vida em clínicas. Norma era frágil demais para sobreviver no mundo predatório de Hollywood. Ela precisava de um guarda-costas, e ela inventou Marilyn. Marilyn era destemida. Marilyn não tinha medo dos homens, ela os controlava. Marilyn não sentia dor. Mas com o tempo, esse guarda-costas tomou o poder. Amigos próximos, maquiadores e diretores começaram a notar algo assustador. Monroe falava de Marilyn na terceira pessoa. Não era uma figura de linguagem. Era uma clara separação de sujeitos. Sentada diante do espelho no camarim, ela podia dizer com um olhar distante: Marilyn não quer sair hoje. Ela está cansada. Ou, olhando para uma cena mal feita, Marilyn não faria isso. Ela tratava sua imagem de estrela como um animal caprichoso e exigente que precisava ser alimentado. Susan Strasberg, filha do seu professor de atuação Lee Strasberg, lembrava como certa vez, Norma olhou para si mesma no espelho e disse tristemente: Eu gostaria de ser ela. Eu gostaria de ser Marilyn Monroe. Pense no horror disso. A mulher que é Marilyn Monroe inveja seu reflexo porque entende. O reflexo é amado pelo mundo inteiro, mas quem está diante do espelho não é desejada por ninguém. Existe uma história lendária, contada pelo fotógrafo Sam Shaw, ou em outras versões, pela esposa do fotógrafo Milton Green, que ilustra melhor essa assustadora mudança. Meados dos anos 50. Nova York. Norma Jean caminha pelas ruas de Manhattan. Ela usa um simples casaco cor de camelo, os cabelos presos sob um lenço, sem a famosa maquiagem de Marilyn. Ela anda na multidão. As pessoas a empurram, passam por ela, apressadas com seus afazeres. Ninguém, absolutamente ninguém, reconhece nessa mulher o maior símbolo sexual do planeta. Para eles, ela é invisível. Norma Jean gostava disso. Ela gostava de ser pequena, invisível, comum. Mas seu acompanhante ficou surpreso. Como isso é possível? Por que ninguém te vê? Norma parou, olhou para ele com um brilho astuto, quase insano nos olhos, e perguntou: Você quer vê-la? Sem esperar resposta, ela fez algo incrível. Ela não trocou de roupa, ela não se maquiou, ela simplesmente mudou seu estado interior. Ela endireitou os ombros, inclinou levemente a cabeça para trás, entreabriu os lábios e ligou aquela luz interior. Ela mudou a energia. O efeito foi instantâneo e semelhante a uma explosão. O ar ao seu redor parecia eletrificado. As pessoas começaram a parar. Cabeças se viravam. O trânsito parou. Em 1 minuto, já havia uma multidão ao seu redor, gritando: Marilyn! Marilyn! Ela estava no centro desse furacão, sorrindo aquele sorriso deslumbrante, e então se virou para o acompanhante e piscou. A magia funcionou. O monstro saiu da jaula sob comando. Mas a cada ano, colocar o monstro de volta se tornava mais difícil. O escritor Truman Capote, que era amigo dela, chamando-a de
criança maravilhosa, descreveu uma cena de arrepiar. Certa vez, ele a encontrou no banheiro. Ela estava diante do espelho, olhando fixamente em seus próprios olhos. Ela não estava se maquiando, nem arrumando o cabelo. Ela apenas olhava. Quando Capote perguntou o que ela estava fazendo, ela respondeu: "Estou olhando para ela." Ela procurava no reflexo sinais de Norma Jean, mas via apenas a máscara que havia se fundido ao rosto. Isso gerava uma crise de identidade profunda. Em seus diários, publicados sob o título Fragmentos, ela escreve linhas fragmentadas, cheias de dor. A caligrafia oscila, refletindo seu estado. Ela escreve sobre como se sente uma impostora. Que todas aquelas pessoas que gritam seu nome amam um fantasma. Eu pertenço ao público e ao mundo, não porque sou talentosa ou bonita, mas porque nunca pertenci a nada e a ninguém. Escreverá ela em sua autobiografia. Marilyn se tornou um parasita. Ela exigia cada vez mais tempo. Filmagens, entrevistas, sessões de fotos, recepções. Para Norma Jean, restavam apenas noites de insônia. Para silenciar a voz de Norma, que implorava por paz, a farmacologia entrou em cena. As pílulas não eram uma forma de obter prazer, como seria mais tarde, na era do rock and roll. Nos anos 50, barbitúricos eram prescritos a donas de casa como vitaminas. Mas para Norma, era uma forma de desligar a consciência. Uma maneira de matar o tempo até que Marilyn fosse necessária no set. Ela começou a se atrasar para as filmagens. Os diretores ficavam furiosos, chamando-a de não profissional. Billy Wilder arrancava os cabelos, esperando por ela por 6 horas. Mas ela não estava fazendo birra. Ela ficava em seu camarim, paralisada de terror. Ela precisava se forçar fisicamente a vestir Marilyn. Ela sentia náuseas antes de sair. O corpo resistia. A psique estava se despedaçando. Cada aparição diante das câmeras era um ato de violência contra si mesma. No final dos anos 50, a dissociação atingiu o ápice. Norma Jean praticamente desapareceu. Ela surgia apenas em momentos de depressão profunda. Todo o resto do tempo, o corpo era controlado por uma inteligência artificial chamada Marilyn Monroe, programada para sorrir, mesmo quando o coração estava partido. Ato 3. Tragédia da mente. A gênia no papel de tola. E foi exatamente nesse momento, quando sua personalidade estava no auge da instabilidade, que os homens entraram em cena. Homens que achavam que a amavam, mas na verdade queriam possuir a marca. A maior mentira que Hollywood já vendeu é esta. Marilyn Monroe era uma bela bobinha, uma bonequinha encantadora, uma mulher criança, cujo cérebro era tão leve e volátil quanto suas saias. Essa mentira era comercialmente necessária. Se o público soubesse a verdade, a fantasia sexual se desmoronaria. Ninguém quer fantasiar sobre uma mulher mais inteligente que você. Ninguém quer ver na brinquedinha uma angústia existencial digna de Dostoiévski. Mas os fatos são teimosos. E os fatos nos dizem que Marilyn Monroe não era apenas inteligente. Ela era um gigante intelectual, presa no papel de tola. E essa dissonância lhe causava uma dor quase física. Vamos aos números frios. Segundo diversas fontes, o QI de Marilyn Monroe variava entre 163 e 168. Para você entender o contexto, o QI de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, era avaliado em 129. Albert Einstein, cerca de 160. Bill Gates, 160. Ela não era apenas não burra, ela estava na categoria de talento ou gênio. A lenda do romance com Einstein, embora não haja provas físicas de sua ligação, surgiu porque eles definitivamente se conheciam e trocavam cartas. Shelley Winters, colega de quarto de Monroe nos primeiros anos, lembrava-se de como faziam listas dos homens com quem gostariam de dormir.
Na lista de Marilyn não havia atores bonitões. Estavam lá Arthur Miller e Albert Einstein. Ela era atraída pelo intelecto, porque ela mesma buscava desesperadamente um interlocutor à altura. Quando, após a morte de Monroe, em 1962, foi feito o inventário de seus bens, os oficiais esperavam encontrar montanhas de maquiagem, casacos de pele e joias. Tudo isso estava lá. Mas o principal tesouro, que ocupava a maior parte do espaço em sua casa, eram os livros. Sua biblioteca pessoal contava com mais de 400 volumes, e não eram romances de banca de jornal em capas moles. Era uma coleção que faria inveja a um professor de literatura. Entre os autores estavam James Joyce, Fyodor Dostoiévski, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, Anton Chekhov, Bernard Shaw, John Steinbeck. Existe uma famosa fotografia tirada por Eve Arnold. Marilyn está sentada em um parquinho, vestida de shorts, lendo Ulisses de James Joyce. Cínicos afirmaram por anos que era uma foto encenada. Olhem, a loira segurando um livro inteligente. Haha. Mas Eve Arnold mais tarde contou a verdade. Estávamos trabalhando, e eu perguntei o que ela estava lendo. Ela disse que mantinha Ulisses no carro, e o lia há tempos. Disse que gostava do som do texto, e o lia em voz alta para si mesma, para entender o significado. Pense nisso. Ulisses é um dos livros mais complexos da história da literatura, construído em fluxo de consciência. Até filólogos quebram a cabeça com ele. Norma Jean, que nem sequer tinha concluído o ensino médio, intuitivamente atravessava esse texto, tentando encontrar respostas para as questões de sua psique fragmentada. Ela adorava literatura russa. Sonhava em interpretar Grushenka em Os Irmãos Karamazov. Sentia afinidade com os personagens de Dostoiévski, humilhados, ofendidos, à beira da loucura, mas possuidores de uma alma enorme e avassaladora. Em suas cartas, ela discutia as ideias de Freud sobre psicanálise com profundo entendimento do assunto. Ela analisava seus traumas não como uma vítima, mas como uma pesquisadora. No meio dos anos 50, ela fez algo inédito para uma estrela de seu nível. Rompeu o contrato com o estúdio 20th Century Fox, deixou Hollywood e foi para Nova York. Por quê? Para estudar. Ela se matriculou no Actors Studio de Lee Strasberg. Queria provar, antes de tudo para si mesma, que era uma atriz, não um adereço ambulante. Em Nova York, ela andava sem maquiagem, sentava no fundo da sala e ouvia as aulas junto com os estudantes. Lee Strasberg, o lendário mestre que formou Marlon Brando e James Dean, disse sobre ela: "Trabalhei com centenas de atores, mas apenas 2 deles tinham um brilho natural e absoluto de talento. O primeiro foi Marlon Brando, a segunda foi Marilyn Monroe." Strasberg não fazia elogios. Ele era um professor severo, usava o método da memória emocional, fazendo os atores reviverem seus traumas mais terríveis para extrair a emoção necessária em cena. Para Norma Jean, cuja vida foi um trauma contínuo, isso era eficaz, mas devastador. Ele abria suas velhas feridas, sem se preocupar em como fechá-las. Ela provou que podia atuar em drama. O filme Os Desajustados, seu último trabalho completo, foi um grito de alma. Ali, ela praticamente interpretava a si mesma, uma mulher sensível e quebrada. Mas Hollywood não precisava disso. A tragédia de seu intelecto estava na consciência. Se ela fosse burra, poderia ser feliz. Viveria em um mundo de ilusões, desfrutaria do dinheiro, da atenção dos homens e do brilho dos holofotes. A estupidez é uma anestesia. Mas Norma Jean era inteligente demais. Seu alto QI trabalhava contra ela, permitindo-lhe ver com clareza cristalina sua situação. Ela entendia que o estúdio a usava. Ela entendia que os homens a viam como um troféu. Ela via a falsidade nos sorrisos dos repórteres.
Ela lia os contratos e via como estava sendo roubada. Monroe ganhava muito menos que seus colegas homens, e até menos que seus maquiadores. Imagine esse inferno diário. De manhã, você lê Hilke e reflete sobre a natureza da solidão e da morte. À tarde, você vai ao set, onde o diretor grita com você. Não pense, querida, apenas mostre o peito e sorria. Faça essa cara de loira burra, e você faz isso, porque você é uma profissional, porque está presa a um contrato. À noite, você volta para casa, tira a maquiagem e percebe que o mundo inteiro te considera uma idiota. Arthur Miller, seu terceiro marido, intelectual e dramaturgo, inicialmente ficou encantado com esse contraste. Chamava-a de poeta na esquina da rua. Mas no final, nem ele conseguiu suportar o peso de sua mente, multiplicado por sua dor. Ele esperava encontrar uma musa, mas encontrou um espelho que refletia suas próprias imperfeições. Em seus diários, que ela encontrou e leu, mais um golpe. Ele escreveu que se envergonhava dela diante de seus amigos inteligentes, que ela lhe parecia uma criança. Isso a destruiu. O intelecto de Marilyn Monroe era um holofote voltado para dentro. E o que ela via ali, vazio, medo, consequências da violência, era insuportável. Uma pessoa inteligente na prisão sofre mais do que aquela que não entende o que é liberdade. Marilyn Monroe passou a vida inteira em uma cela solitária, cujas paredes eram cobertas por suas próprias fotos sorridentes. Ato 4. Canibalismo emocional. Na psicologia das relações, existe o conceito de amor objetal. É quando você ama não a pessoa com todas as suas falhas e complexidades, mas a função que ela desempenha na sua vida. A tragédia de Norma Jean era ser o objeto mais desejado do planeta Terra. Milhões de homens sonhavam em passar uma noite com ela. Centenas de ricos e influentes queriam tê-la ao lado em eventos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, queria acordar ao lado de Norma Jean. E esse despertar sempre era uma decepção. Em vez da alegre e sempre disposta bomba sexual, encontravam uma mulher assustada, sem maquiagem, que engolia pílulas às mãos cheias, chorava à noite e procurava um pai em qualquer um que lhe oferecesse um pouco de carinho. Janeiro de 1954. O casamento do século. A maior estrela de Hollywood se casa com o maior jogador de beisebol da América. Parecia um conto de fadas escrito por publicitários, rei e rainha. Mas a realidade estava longe das fotos glamorosas. Joe DiMaggio era um conservador italiano à moda antiga. Ele havia encerrado a carreira e queria uma vida tranquila. Queria uma esposa que ficasse em casa, cozinhasse lasanha e tivesse filhos. Em vez disso, ele ganhou uma mulher que pertencia a todos, menos a ele. DiMaggio a amava, isso é indiscutível. Mas seu amor era sufocante, possessivo e, em última análise, violento. Ele não podia aceitar que outros homens olhassem para sua propriedade. O clímax desse drama foi na noite de 15 de setembro de 1954. Nova York. Filmagens de O Pecado Mora ao Lado. Aquela cena. Marilyn está sobre a grade do metrô. O trem passa embaixo. O fluxo de ar levanta seu vestido branco, revelando as pernas e a lingerie. Para a história do cinema, é um momento icônico de liberdade e brincadeira. Para Norma Jean, era trabalho. Para Joe DiMaggio, foi uma humilhação pública. Milhares de curiosos e repórteres estavam presentes nas filmagens. Quando o vestido subiu, a multidão de homens assobiou e gritou. DiMaggio estava de lado. Testemunhas descreveram seu rosto como uma máscara de fúria. Ele ouviu a multidão despir sua esposa com os olhos. Mais tarde, no quarto do hotel St. Regis, uma cena terrível se desenrolou. Os gritos foram ouvidos no corredor. No dia seguinte, Marilyn foi vista com hematomas que os maquiadores cuidadosamente cobriram. Menos de um mês depois,
Ela pediu o divórcio, citando crueldade psicológica como motivo. Joe queria prender o pássaro dourado em uma gaiola e cobri-lo com um tecido grosso. Ele amava Norma, mas odiava Marilyn. E nessa guerra, Marilyn venceu, porque ela era a provedora. Se DiMaggio era o corpo, então Arthur Miller deveria ser o cérebro. Seu casamento em 1956 foi chamado de União da Ampulheta e da Cabeça. Miller era o principal dramaturgo do país, um intelectual de esquerda, a consciência da nação. Norma Jean o idolatrava. Ela via nele um mentor, um professor, um pai. Ela o chamava de papai. Um marcador assustador, mas honesto de seu trauma. Ela pensava que ele veria sua alma, que ele a salvaria do pântano de Hollywood. Ela se converteu ao judaísmo por ele. Tentou ser a dona de casa perfeita, mas Miller cometeu o pior crime contra ela. Ele a usou como material. No início, ele estava encantado com sua vitalidade, mas muito rapidamente, viver com uma pessoa profundamente traumatizada começou a pesar sobre ele. Norma sofria de abortos espontâneos, consequência da endometriose, que na época era pouco conhecida e maltratada. Cada perda de um filho a mergulhava em uma depressão profunda. Miller não conseguia lidar. Ele começou a se afastar. Um dia, ela encontrou seu diário, aberto sobre a mesa. A anotação que ela leu quebrou sua espinha definitivamente. Miller escreveu que estava decepcionado com ela, que se envergonhava dela diante de seus amigos. Que ela não era a musa que ele imaginava, mas apenas uma criança caprichosa, uma vadia, em algumas traduções, que o puxava para baixo. Para uma pessoa com complexo de inferioridade como Norma, isso foi a confirmação de todos os seus pesadelos. Eu não sou boa o suficiente. Mesmo para ele, sou apenas uma loira burra. O ato final de seu relacionamento foi o filme Os Desajustados. Miller escreveu o roteiro especialmente para ela. Deveria ser um presente. Mas quando Norma leu o roteiro, ela ficou horrorizada. A heroína Roslyn era ela, mas não a versão heróica. Miller descreveu com precisão cirúrgica todas as suas fraquezas, suas crises, sua dependência, sua insegurança. Ele a forçou a interpretar sua própria patologia diante das câmeras. Ele expôs sua alma publicamente. No set, eles quase não se falavam mais. Foi um ato de canibalismo emocional público. O escritor devorou sua esposa para obter um bom texto. Sobre a ligação de Monroe com John e Robert Kennedy, toneladas de teorias conspiratórias foram escritas. Se os serviços secretos a eliminaram ou não, isso é uma questão para outra história. No contexto da psicologia, o mais importante é outra coisa, como eles a tratavam. Para o clã Kennedy, a aristocracia americana, ela era o troféu supremo, um estandarte itinerante. Testemunhos de agentes do serviço secreto e pessoas do círculo, como Peter Lawford, pintam um quadro feio. Ela era passada de mão em mão, usada para festas. Norma Jean ingenuamente acreditava que John Kennedy se divorciaria de Jackie e se casaria com ela. Ela ligava para a Casa Branca. Ela acreditava no conto de fadas da Cinderela. Mas para os Kennedy, ela não era a Cinderela. Ela era Marilyn Monroe, uma função que proporcionava prazer. A famosa apresentação Happy Birthday, Mr. President, em 19 de maio de 1962. Olhe para esse vídeo não como um triunfo, mas como uma agonia. Ela sobe ao palco do Madison Square Garden. Está bêbada ou sob efeito de substâncias. Ela se atrasou, quase não a deixaram sair. Ela tira o casaco de pele branco, ficando naquele vestido nu, coberto de cristais. O vestido era tão apertado que foi costurado diretamente nela. Não havia nada por baixo. Ela está diante de 15.000 pessoas e canta parabéns para seu amante, que está sentado no camarote com a esposa.
Ela canta com tal suspiro, com uma sexualidade tão exposta e ao mesmo tempo com um pedido de amor tão desesperado que parece quase obsceno. Foi um ato de submissão total. Ela se apresentou como um presente de aniversário, um pedaço de carne embrulhado em cristais. Após essa apresentação, Kennedy se distanciou dela. O presente foi desembrulhado, usado e se tornou tóxico. Pararam de atender suas ligações. No verão de 1962, Norma Jean estava sozinha. DiMaggio era passado, embora ele tenha sido o único que realmente a amou. Ele a buscou na clínica psiquiátrica quando todos os outros se afastaram, e foi ele quem organizou seu funeral, não permitindo a entrada de ninguém da turma de Hollywood. Miller a traiu intelectualmente. Kennedy a usaram fisicamente e a descartaram. Ela era a mulher mais famosa do mundo. E em sua agenda telefônica não havia ninguém para quem ela pudesse ligar e simplesmente conversar como uma pessoa, e não como uma estrela. O canibalismo emocional havia terminado. De Norma Jean restaram apenas ossos. Os predadores estavam saciados. Restava apenas se livrar do corpo. Ato 5. Exploração póstuma. Marilyn morta como ativo perfeito. 4 de agosto de 1962. O coração de Norma Jean Baker parou. Mas a marca Marilyn Monroe estava apenas começando a ser negociada na bolsa. Para a máquina corporativa, sua morte não foi uma tragédia, mas um alívio. Marilyn morta se tornou o ativo perfeito. Ela não se atrasa mais para as filmagens, não envelhece, não exige revisão de contratos, não liga para produtores às 3 da manhã em pânico. Ela está congelada na perfeição eterna de uma bela mulher de 36 anos. A partir desse momento, começou o capítulo mais cínico de exploração humana que o mundo já viu. Um capítulo que continua enquanto você lê este texto. A tragédia de seu legado começou com o testamento. Marilyn, sempre em busca de uma família, deixou a maior parte de sua fortuna e, mais importante, os direitos sobre sua imagem para seu professor de atuação, Lee Strasberg. Ela acreditava que ele usaria isso com sabedoria. Mas quando Strasberg morreu, os direitos passaram para sua segunda esposa, Anna Strasberg, uma mulher que mal conhecia Marilyn. Foi Anna Strasberg quem transformou o nome da atriz morta em uma máquina de licenciamento. Ela começou a vender o rosto de Marilyn em tudo, de isqueiros e camisetas a ração para cães. Mais tarde, os direitos foram vendidos para a empresa Authentic Brands Group. Hoje, Marilyn Monroe é uma corporação. Ela está anualmente na lista das celebridades mortas mais ricas da Forbes, faturando milhões de dólares. Dinheiro que vai para pessoas que nunca olharam em seus olhos. Norma Jean morreu endividada. Seu fantasma gera bilhões. Nada ilustra tão bem a relação do mundo com Monroe quanto a história de seu vestido. Aquele vestido nude de Jean-Louis, no qual ela cantou para Kennedy. Não era apenas um vestido, era uma segunda pele. Foi costurado para criar a ilusão completa de nudez, coberta apenas por uma poeira de cristais. Era um artefato íntimo de sua humilhação e triunfo. Em 2016, o Museu Ripley's Believe It or Not comprou-o em um leilão por $4.8 milhões. O vestido se tornou a peça de roupa mais cara da história. Mas isso não bastou. Em 2022, Kim Kardashian decidiu usá-lo no Met Gala. Pense no simbolismo desse ato. Uma ícone moderna de reality show, que se fez sozinha, literalmente vestindo a pele de uma lenda morta por 10 minutos no tapete vermelho. O vestido não fechava em Kardashian. Ele foi puxado. O tecido de 60 anos estalava. Após o evento, surgiram fotos dos danos, costuras abertas, cristais caídos. O mundo se indignou, mas essa indignação era hipócrita. Nós mesmos criamos uma cultura onde o corpo de Monroe é propriedade pública.
Kardashian apenas levou essa ideia ao absurdo lógico. Sou rica, então posso vestir sua pele. Mas a exploração não se limitou às roupas. Ela tocou também seu local de descanso eterno. Marilyn está enterrada no cemitério Westwood Village Memorial Park. Seu túmulo, uma parede de mármore rosa, se tornou um local de peregrinação. Fãs beijaram a pedra por décadas, deixando marcas de batom vermelho, até que a administração teve que substituir a placa. No entanto, o verdadeiro horror está nos vizinhos. Hugh Hefner, fundador da Playboy. O homem que lançou seu império publicando fotos nuas de Norma Jean na primeira edição da revista, sem seu consentimento. Ela posou para um calendário por $50, quando não tinha o que comer. E Hefner comprou os direitos e fez fortuna com isso. Marilyn odiava esse fato. Sentia-se usada. O que Hefner fez? Em 92, ele comprou o túmulo bem ao lado dela por $75 mil. Vou descansar ao lado de Marilyn para sempre, disse ele. Esse ato foi o ponto final de um assédio. Mesmo na morte, ela não conseguiu se livrar do homem que vendeu seu corpo. Ele literalmente comprou o direito de descansar com ela na mesma terra. Mas isso não é o fundo do poço. O espaço no túmulo acima de Marilyn Monroe ficou vago quando a viúva do homem que estava lá decidiu vendê-lo para quitar a hipoteca. O slogan do leilão no eBay dizia: "Durma para sempre cara a cara com Marilyn Monroe." O preço chegou a $4.600.000. Homens continuam pagando milhões para que seus restos mortais em decomposição fiquem próximos aos ossos de uma mulher que nunca conseguiram conquistar em vida. Hoje, entramos em uma nova era, a era da necromancia digital. Com o avanço da inteligência artificial e das tecnologias deepfake, Marilyn está sendo colocada para trabalhar novamente. Seu avatar digital anuncia perfumes Dior em um comercial onde ela está ao lado de Charlize Theron. Redes neurais geram sua voz, fazendo-a ler textos que nunca viu. O filme Blonde, lançado em 2022 na plataforma Netflix, foi o ápice da violência. O diretor criou uma alucinação de alta tecnologia, onde durante 3 horas o espectador assiste a uma cópia de Marilyn sendo violentada, espancada e humilhada. Isso foi apresentado como arte. Na verdade, era um pornô de sofrimento de alto orçamento. Ela se transformou em um token não fungível, que começou a ser minerado meio século antes da invenção do blockchain. Ela não tem direitos. Ela não tem voz para dizer não. Norma Jean sonhava que a morte lhe traria paz. Mas para Marilyn Monroe, a morte se tornou apenas uma transição para um regime de trabalho ininterrupto. Comecei esta narrativa com uma pergunta sobre o preço. Quanto vale um ícone? O preço de Marilyn Monroe não são $4.800.000 por um vestido, nem os bilhões arrecadados nas bilheteiras. O preço é uma vida humana, reduzida a pó. É a psique despedaçada de uma garota que só queria ser amada, mas em vez de amor, recebeu adoração. É o cabelo queimado e o rosto refeito. É uma biblioteca com livros de Dostoiévski que ninguém levava a sério. É uma criança chorando em um quarto trancado, enquanto o mundo aplaude o sorriso pintado na porta. Norma Jean Baker não foi apenas vítima das circunstâncias, ela foi vítima de nós, das nossas expectativas, do nosso desejo de ver uma bela imagem sem pensar no que está por trás. Somos todos cúmplices deste crime. Cada vez que compramos uma camiseta com o rosto dela, pagamos para que o show continue. Na próxima vez que você vir a famosa foto em que ela ri, pare, olhe mais de perto. Você não verá felicidade. Você verá uma atuação impecável ao comando de ação, e em algum lugar profundo, no fundo daqueles olhos brilhantes, você verá Norma Jean, ainda esperando que as luzes se apaguem. Marilyn Monroe é a máscara mais bela que a humanidade já usou. Mas sob a máscara, nunca houve vazio. Havia sangue. A história de Norma Jean
nos faz odiar o sistema de Hollywood por como ele destrói mulheres. Vemos nele um monstro implacável que devora a inocência. Mas esse monstro tem uma mãe. 30 anos antes de Marilyn Monroe se tornar a principal vítima de Hollywood, existia uma mulher que se tornou sua maior predadora. Você provavelmente conhece o nome Mary Pickford, queridinha da América, a garota dos cachos dourados, o anjo do cinema mudo. Esqueça essa imagem. Foi o disfarce mais bem-sucedido da história dos negócios. Na realidade, Mary Pickford era o Steve Jobs de saia do início do século XX. Enquanto Marilyn chorava no travesseiro por causa dos contratos, Pickford os escrevia. Ela não pedia aumento de cachê. Ela fundou seu próprio estúdio, a United Artists, para manter gigantes como Charlie Chaplin reféns. Marilyn morreu impotente. Mary Pickford morreu com um poder que até presidentes temiam, mas o preço que ela pagou para se tornar rainha foi ainda mais aterrorizante do que desvanecer no esquecimento. Como um anjo se transformou na tirana que construiu a mesma máquina de moer carne na qual Monroe mais tarde caiu. Inscreva-se no canal e eu contarei a história da primeira mulher que entendeu. Para sobreviver no mundo dos homens, é preciso se tornar mais perigosa do que eles.